Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo, gaúcho, aqui da cidade de Portão, Rio Grande do Sul, e me colocaram na linha de frente aí do Domingão da Usox hoje. Conto com a participação de vocês depois nos depoimentos, porque a nossa apresentação só é um sucesso com a participação de todos, né? E tá aparecendo, Arlene? Sim, mas está com a tela mostrando as lâminas pequenas. E agora? Continua. Agora está legal. Então, só um pouquinho que eu perdi ela aqui. Tá ok, Rodrigo. Tá. É que para mim não tá. Hum. Essa é a questão de fazer ao vivo, né? Então, eu vou ter que sair e entrar de novo ali. Bom, gente, o que nós temos na Ozox, uma coisa que é assim de diferenciada, é exatamente o valor desse grupo de trabalho, dessa equipe. E cada vez que a gente vai se conhecendo mais, que a gente participa mais das lives, onde que a gente vê, sabe, a garra de cada um, mais a gente se une, mais forte a gente fica. E o Rodrigo é uma dessas pessoas que a gente tem muita sorte de ter aqui no grupo. E por que eu digo isso? Porque o Rodrigo é uma pessoa que está crescendo junto com os Ox, que está se entregando o melhor dele. E eu tenho certeza que vocês vão amar essa apresentação que ele preparou para hoje. Com você, Rodrigo. Tá ok? Apareceu agora? Sim? Então tá. Vamos lá então. O que é o ozônio, né? O ozônio é o mesmo ozônio que protege a Terra e que é produzido pelo corpo humano e não é divulgado. Por isso, nós temos essa resposta tão maravilhosa e tão rápida do nosso corpo, porque não é algo novo, não é algo desconhecido para o corpo, né? O que o Ozoxar produz. Então, um fato interessante sobre o ozônio é que o próprio corpo humano é capaz de produzi-lo, embora em pequena quantidade. Quando o sistema imunológico é ativado, por exemplo, em uma resposta de uma infecção ou uma inflamação, algumas células do sistema se defendem com neutrófilos, podem gerar moléculas de ozônio. Esse processo ele ocorre quando a gente tem algum vírus de gripe, algum resfriado. Quando baixa a imunidade, o nosso corpo produz uma quantidade baixa de ozônio. Por isso que quando a gente entra em contato com o ozônio produzido pelo nosso aparelho, nós temos a resposta de muitos clientes já na primeira noite. Então, é porque não é novidade, né? Aqui no Brasil, ainda nós temos alguma resistência, né, pelo Conselho Médico, né, de Medicina, porém a gente já tem reconhecimento do Conselho de Odontologia, de Conselho Veterinário, ele já faz parte, né, de uma das 10 PICs, né, que é os processos integrativos, porém fora do Brasil ele já é reconhecido e muito usado nos Estados Unidos, em Cuba, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Rússia, na Grécia. E o que é engraçado é que, assim, a Grécia, por exemplo, é um país que o governo remunera todos os procedimentos referentes à ozonioterapia. Então, tu usa
ozonioterapia, né? E não precisa usar o sistema de saúde, internação, e o governo ainda te reembolsa esse valor que tu gastou, né? Hoje, nós temos a eficácia do ozônio testada em mais de 260 enfermidades, aonde ele auxilia, aonde ele melhora a questão celular do corpo, né? O ambiente ozonizado, ele proporciona um ar agradável por uma boa noite de sono, ele auxilia na questão do ronco, da apneia, ele traz um sono tranquilo e profundo, então a gente dorme com mais facilidade. Ele elimina odores desagradáveis, tipo cigarro, mofo, cheiro de pet, o cheiro de umidade do ambiente, principalmente as cidades que tem muita umidade, tem carpete em casa, forração, então tem aquele cheiro do mofo. Ele logo no primeiro ciclo de 15 minutos ele já elimina, né, esse odor, eliminando também fungos, vírus e bactérias, né? Ele é um sanitizador, o ozônio. Ele auxilia no tratamento de diabetes, doenças vasculares, infecções respiratórias, asma, bronquite, sinusite, bronquiolite, toda essa parte do respiratório ele auxilia muito. Ele aumenta a capacidade circulatória, então ele reduz câimbras, ele reduz dores de articulação, ele reduz as dores musculares, porque o ozônio, entre as propriedades dele, ele é anti-inflamatório e anestésico, né? Analgésico, na verdade. Então, ele tem o poder de anestesiar, digamos, ele reduz a dor com o fato da respiração. Ele aumenta a defesa do nosso organismo, ele eleva a imunidade, então ele protege contra doenças respiratórias, né, e doenças oportunistas. Quando tu tá no ambiente com ozônio, tu tá livre, né, desses vírus, dessas parasitas, porém quando tu vai para a rua, tu tá sem o ozônio, mas o teu corpo tá recarregado, o teu corpo tá com uma carga maior de imunidade que vai também prevenir, vai dificultar, digamos, a ação dos vírus, né? O que é a Ozox, né? Quem somos? A Ozox é uma empresa que foi criada em 2008 com geradores maiores, né, de ozônio para caixa d'água e para fins de purificação de água, de açude, de piscina, coisas assim. Nossa, fiquei tão curtindo aí. Né? É uma empresa, então, com conhecimento e tecnologia de ponta na fabricação e venda de aparelhos geradores de ozônio e óleos ozonizados. A gente vai ver mais no final. O que é o Ozox Air? Né? É essa maletinha, né? É um aparelho que foi desenvolvido em 2016 e ele teve em testes internos por mais ou menos 2 anos e foi lançado para comercialização em 2018. Né? Então, ele vem dentro dessa bolsinha para facilitar o transporte dele, né? Então, ele é portátil, podendo tu carregar para onde tu quiser. Ele atende com eficácia, né, na questão da sanitização, eliminando fungos, vírus e bactérias por uma área até 40 metros quadrados. Eu vou falar aqui dessa lâmina, mas depois a Arlene vai mostrar o aparelho dela. Tá? O Ozoxar, ele vem aqui nesse canto, mostra, ó, ele tem três tempos, né? Ele é um aparelho que hoje, em abril, ele foi lançado a versão bivolt, então a partir de agora ele vai atender também a rede 127 e 220 volts, então facilitando para nós distribuidores, que antes a gente tinha que comprar ou um aparelho 127 ou um aparelho 220, e às vezes tinha pessoas que viajam muito e acabavam tendo que levar um transformadorzinho, né, portátil para ligar ele. Então ele vem com um controlezinho onde a gente escolhe os 3 tempos que tem, 15 minutos que sanitizam um espaço de até 20 metros quadrados, 30 minutos que sanitizam um espaço de 30 metros quadrados e 45 minutos que sanitizam um espaço de 40 metros quadrados. Sempre intercalando entre um ciclo e outro, ele faz 4 ciclos, né? Ele vai ficar 4 vezes ligado, daí liga uma vez, entra em stand-by, né, em repouso de 1 hora,
liga novamente, mais um repouso de 1 hora, liga novamente, e no último ciclo ele se desliga. Então, pegando um exemplo, como eu uso 45 minutos, ele vai ficar 6 horas funcionando, que é o período de sono de uma noite, né? Tu liga quando tu vai dormir, quando tu acorda, ele já finalizou esse ciclo. O que garante, né? Hoje, o nosso aparelho, a Ozox, é a única empresa brasileira que tem um sanitizador com laudo de emissividade, que nos garante que a gente possa ficar dentro do ambiente com ele ligado. Tem vários outros aparelhos que a gente procura na internet que fazem o mesmo efeito, né? Muito, muito bom, por sinal, de sanitização, eliminando fungos, vírus e bactérias também. Porém, o ser humano ou os pets não podem ficar dentro do ambiente. E o nosso pode. Por quê? Porque existe uma normativa chamada NR15, no anexo 11, que diz que o ser humano pode respirar dentro de um ambiente com até 0,08 ppm, partículas por milhão. E o nosso aparelho, ele produz 0,06, ou seja, nós temos ali 20% abaixo do limite respirável, né? E isso não é o Rodrigo que está dizendo, ou a empresa que está dizendo. Tem um laudo, né, da Universidade Fluminense, do Rio de Janeiro, que testou que esse aparelho mantém uma eficácia na produção desse ozônio. Dentro dessa maletinha, ela tem a tecnologia de um iPhone. Então, ele se regula automaticamente. Cada vez, por descarga elétrica, alguma coisa que ele começa a influenciar nessa frequência, ele se ajusta, então sempre vai ter essa mesma emissão. E nós temos também um outro laudo que garante a eficácia do produto, né? Não adianta a gente ter a maletinha bonitinha, com ozônio e tal, e ele não ser eficaz. Então, nós temos o laudo da Unicamp, que comprova que esse gás que sai da maletinha é eficaz. Então, foi feito um teste em uma peça fechada, né, um laboratório, onde ele funcionou por 15 minutos com ele ligado, e depois dele desligado foi posto uma cepa do Covid, e esse vírus foi eliminado, né? Ele matou o ozônio, eliminou o vírus do Covid. Então, a gente está 100% garantido da eficácia dele. Além disso, a empresa produz uma linha de óleos ozonizados, que são esses que estão aparecendo na tela, que começa com o Spa Verão, Spa Slim, Spa Sensual, Regenera, Capilar, Mãos e Pés, Sport, que é esse de trás, Spa Corpo, Pele Jovem e Rosto. Cada um deles é constituído de óleo de girassol, que foi o óleo que mais manteve as propriedades do ozônio. Foram feitos vários testes, né, no início, e o que mais manteve as características do ozônio foi o óleo de girassol por mais tempo, e todos têm um blend de óleos essenciais para cada finalidade. Então, o Spa Verão, por exemplo, que é o primeiro que está na lista, ele é um excelente pós-sol. Então, ele foi feito para a durabilidade do bronzeado. A gente pega o sol normal e depois do sol tu aplica ele para manter esse bronzado por mais tempo, né? O Spa Slim, eu não vou falar todos, mas vou pegar o que hoje é mais comercial. O Spa Slim, ele é um óleo que foi desenvolvido para redução de medidas, né, para drenagem. Porém, na composição dele, ele tem lavanda. Ele tem o óleo essencial de lavanda, que é excelente para ansiedade. E então está sendo usado com bastante frequência para ansiedade. Spa Regenera, que é o carro forte da empresa, né, o queridinho de todos, e ele tem uma resposta muito rápida. Inclusive, nós vamos ter um depoimento hoje da resposta dele em escarras. Ele tem o óleo de copaíba, que é um excelente cicatrizante natural. Então, além de ter o óleo de girassol, né, que é bem conhecido nessa linha de geriatra, né, como o Dersane, que previne escarras e cicatriza também, ele é potencializado com ozônio e mais o óleo de copaíba. E assim são todos eles, né? Cada um tem a sua característica, mas também tem um efeito secundário. Ontem, aqui em casa, a gente teve um caso que a minha mãe queimou o dedo no fogão, e eu estava sem Regenera.
E o único que eu tinha, né, assim, próximo foi o Pele Jovem, que é para acne e pele muito oleosa, digamos, de adolescente. E ela usou esse Pele Jovem no dedo queimado e teve uma resposta fantástica. Deixa eu tentar voltar a tela aqui, que eu não estou enxergando vocês. Deixa eu parar. Agora sim. Eu estava falando sozinho aqui, não é legal. E, então, nós temos o spa-rosto, que eu também já usei para melasma. Tem as fotos, eu tinha mancha na testa, né, e dos lados. Eu usei uma semana somente o spa-rosto e teve uma resposta muito boa. Hoje, hoje, o tema do Domingão é Ozox em família. Por quê? Porque nós queremos depoimentos de pessoas que se contagiaram com a resposta positiva de alguém da família. E nada melhor que a minha família, né? Que depois que eu comecei a usar e tive uma diferença de vida gigante, acabei contaminando todo mundo. E hoje está todo mundo na linha do ozônio. E temos outras respostas aí fantásticas também no grupo, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Já parou, Rodrigo? Já parou. É que para mim Já. está aparecendo pequeno ainda. Aí Uhum. Não, tá tudo ok. aqui, ótimo. Agora eu enxergo todo mundo. E desculpa, né, pessoal, mas quem ao vivo tem esses percalços, né? De Ô, ajustando de Rodrigo, acordo. você começou a fazer uso do Ozox. Conta o seu depoimento primeiro. Você tem uma história tão forte, tão bonita, né? Claro, com certeza. Uh, eu comecei a usar o Ozox em junho do ano passado, 2024. Eu conheci ozônio, eu não sabia, para mim, ozônio era só da camada de ozônio e nada mais, né? Então, devido à obesidade, devido a estar há muitos anos já na fila, eu estou na fila o mesmo tempo que o Ozox está no mercado, né? Em 2018, eu entrei na fila para cirurgia bariátrica através do SUS e até agora não fui chamado. Então, ano passado, eu estava com um quadro de obesidade mórbida muito alto, com dificuldades de respirar, com dor no peito, gosto de sangue na boca, dificuldade para tomar banho. Então, assim, qualquer coisa que eu fosse fazer, eu era obrigado a sentar para me reestruturar, para daí continuar seguindo. E nesse meio tempo comecei a procurar e achei um anúncio aleatório, recebi através do algoritmo do Google, né, um anúncio de um gerador de ozônio. Casualmente era o Daniel Iscariotes que estava fazendo o anúncio, e eu já conhecia ele de uma época de... Ele era fornecedor na empresa que eu trabalhava, e ele veio para me apresentar. Nesse dia, em março, eu não lembro o dia, mas eu atendia numa casa em Novo Hamburgo, e eu estava num ponto que eu não conseguia abrir o portão para ele. Eu sentava no sofá da casa, né, esperando os meus clientes de massagem, que eu atendia um ou dois por dia pelo cansaço físico, e eu abri o portão para ele entrar porque eu não conseguia ir buscar ele até o portão. Levou 3 meses até eu conseguir ter a crença do produto e realmente acreditar que ia ser eficaz. E em junho eu comecei a usar, dia 25 de junho de 2024. E eu já tive resposta no primeiro dia, né? Após dormir com ozônio na primeira noite, no dia seguinte eu já acordei descansado. Nessa época, lá em junho, eu tinha crises de apneia. Eu tinha 48 paradas de respirar durante 1 hora. Era quase uma por minuto. O que o corpo faz quando tu para de respirar? Ele te dá tipo um choque. Ele faz uma contração para o teu pulmão voltar a funcionar, né? Ou seja, eu ganhava 48 choques durante a noite. Eu acordava de manhã, parecia que eu tinha carregado pedra de alicerce, né? Parecia que tinha carregado tijolo. Eu acordava cansado, com dor nas articulações, com dor no peito, com dor nos braços. E no terceiro dia, mais ou menos, que eu estava usando o ozônio, eu acordei sem dor. Ou seja, ele estava já funcionando na questão da apneia. E no passar, hoje eu estou há 9 meses já na empresa. Já na primeira semana, quando o Daniel foi me apresentar um negócio, eu disse, não, não quero saber, eu quero só usar, né? E já na primeira semana os resultados foram tão bons fisicamente que as pessoas começaram a questionar o que eu estava fazendo, né? E
E foi melhorando, melhorou a questão de ácido úrico, melhorou as dores de articulação. Eu tinha dor nas mãos cada vez que eu ia fazer massagem, eu tinha dor nas mãos de articulação, né? Um reumatismo precoce. E, e foi melhorando tudo isso, sabe? E com o passar do tempo, no começo, eu usava a maca à noite, né, para dormir, e a minha mãe usava durante o dia. Chegou um ponto que a minha melhora física foi melhor que a dela, porque de noite o corpo foi programado, né? Deus fez o nosso corpo para se regenerar durante a noite. Quando a gente dorme, o nosso corpo faz a limpeza e a reorganização, né, das nossas células. E então, tu dormir com o aparelho, ele vai ter mais eficácia do que quem usa durante o dia, né? Chegou um ponto que a minha mãe acabou comprando uma máquina para usar também de noite, né? Então nós rompemos ali a guarda compartilhada do aparelho e ela começou a usar o dela e eu comecei a usar o meu aparelho nas massagens, porque como ele é um sanitizador, automaticamente quando eu entrava numa sala de massagem, uma sala de 10, 15 metros quadrados, eu estava sujeito a pegar qualquer vírus, né? Um cliente espirrava e eu já saía de lá com gripe, com covid, com... Eu vim morar no sítio em 2020 para fugir do covid e nós tivemos Covid aqui todos os anos, então não adiantou o isolamento, porque daí eu saía para trabalhar e atendia em domicílio e acabou a gente pegando Covid. E com isso, né, e aí entra então o depoimento da família, a minha mãe, em paralelo, começou a se beneficiar, né, com o efeito do ozônio, tanto que ela comprou uma máquina para ela. Hoje nós temos 2 máquinas dentro de casa, a gente está ozonizado o dia inteiro, e isso faz muita diferença, né? Assim, a gente consegue cuidar o que come, né? A gente consegue escolher a nossa alimentação para ter uma alimentação saudável, para comer alimentos saudáveis, anti-inflamatórios e tal. A gente consegue escolher a água que bebe, né? Com filtro, inclusive ozonizada, tem filtros aí que produzem água ozonizada, só que até então a gente não tinha como escolher o ar que a gente respira. Então, tu tá suscetível ao que a tua cidade te produz. E hoje, Rodrigo, com os cadê Oxar, sua mãe? tá aqui do lado, tá me olhando ali. Ah, E hoje, eu com os quero ouvir sua mãe, Oxar, é, Rodrigo. hoje, com os Oxar, a gente consegue, então, ter um ar qualificado, né? Eu vou trocar de lugar aqui, que a gente tá só com uma cadeira. Eu vou passar, então, para ela dar o segundo depoimento da família. Ah, que perfeito! Boa E, noite. gente, é impressão minha ou essa mulher está rejuvenescida? Tá, ela parece minha irmã já. É, tá mesmo. Você tá Não linda. exagere, não exagere, senão eu vou me sentir a bolachinha, a última bolachinha do pacote daí. Mas é como o Rodrigo estava dizendo mesmo, a coisa tá. O meu nome é Olívia, sou a mãe do Rodrigo, vou fazer 77 anos agora, dia 9 de junho. E graças a Deus, depois que nós começamos a usar o ozônio, eu melhorei muito. Eu tinha artrite, até por sinal ficou, ó, meus dedos ficaram tortinhos, mas eu não conseguia mais nem segurar os pratos para lavar louça, para esfregar uma peça de roupa, era uma maior dificuldade. E graças a Deus, desde que a gente começou a usar, cada dia eu estou ficando melhor, estou me sentindo melhor. Eu caí um tombo, faz uns 6 anos atrás, eu acho, eu quebrei 3 costelas e eu tinha ficado torta para um lado. Não sei por que eu caminhava torta. Não. Daí comecei a usar e sentia muita falta de ar. Eu não sei se aquela costela me machucou, o pulmão, o que foi que... E depois que eu comecei a usar o ozônio, graças a Deus, agora eu caminho retinha, não tem... E até nem tinha notado, né? O Rodrigo que disse, ô mãe, tu não tá mais caminhando torta, o que houve? Eu disse, eu não sei, eu não fiz nada. E graças a Deus, consigo fazer toda a minha tarefa de casa. Tem a filha dele que mora com nós, que tem 12 aninhos, atendo ela todos os dias também. Tem a minha hortinha, tem as minhas flores, que eu gosto de estar sempre mexendo. Graças a Deus, para mim foi uma coisa muito boa. Querida, posso fazer uma pergunta? Pode, se Com eu puder relação às responder. suas mãos, você mostrou a mão, pode mostrar de novo?
Posso É, mostrar. Elas, é, o eu já processo interrompeu, parou de doer, é isso? sim, sim. Porque E a mobilidade, a flexibilidade, você está recuperando? sim, graças a Deus. Só que porque o médico me explicou que o líquido sai da junta e calcifica, né? Pode ver que eu tenho que nem umas vampinhas aqui em cima dos dedos, ó. E aí ele disse que podia dar para operar, raspar, mas pode mexer e voltar de novo. Eu disse, então deixa assim, mil vezes. Os meus dedos tá torto, mas está funcionando direitinho, né? Aham. E Ai, que graças a maravilha. Deus, aliviou muito, não tenho mais aquela coisa quando pegava alguma coisa assim, doía forte, não conseguia mais abrir uma tampa de refrigerante. Isso tudo tá recuperando cada dia melhor. Que beleza. Nossa, eu tenho certeza que essa informação vai servir para muitas pessoas aqui, porque é muito comum, né? Olha, é realmente, não é conversa fiada minha mesmo, é que foi muito bom para mim mesmo. E para o Rodrigo, então, nem se fala, né? Que porque ele roncava de noite, eu no meu quarto ouvia os roncos dele que não conseguia dormir. E graças a Deus, ele dorme agora, consigo dormir tranquila, não me atrapalha mais, graças a Deus. Ai, que sucesso, que sucesso. Ei, Rodrigo? Tá? Tô aqui. Deve ser por isso que ela até rejuvenesceu, Rodrigo. Você parou de Sim, atrapalhar ela eu parei de dormir. atrapalhar no sono, né? É, É, Teve, isso faz bem, né? Dormir uma noite tranquila, isso é muito bom. Ah, muito então, boa bom. noite para vocês. Obrigada, querida. esse foi o primeiro caso, né, da família. Teve um dia que eu deixei o meu aparelho com um Meu irmão. cliente, com um irmão, até um tio, irmão da mãe, e ronquei tanto durante a noite que ela, no meio da noite, ela bateu no meu quarto com o aparelho dela e disse, ó, pega esse aparelho porque eu prefiro ficar sem ozônio, mas dormir, porque tu tá roncando tão alto que eu não consigo dormir, né? É. Obrigado, mano. Ô, Então, Rodrigo, nessa... você Oi. dormia. Quer dizer, agora você está respirando de boca fechada. Sim, sim, antes eu Dorme de dormia boca de boca. fechada. Na verdade, assim, eu nem dormia, né? Quando eu deitava na cama pela obesidade, eu estava começando a ressonar e já roncando. Eu escutava o meu ronco. Então, essa coisa que as pessoas dizem, eu não sei se eu ronco, né? A esposa que disse que eu tô roncando. Não, eu sabia porque eu escutava. Né? Várias noites eu acordava com o meu próprio ronco de tão forte que era, né? E eu acho que nós temos aqui na live também, deixa eu ver se eu acho, a Cláudia, que é a minha irmã e também foi contagiada, né, pelo Ozox. Cláudia, tu tá na live? Eu localizo ela aqui para você. Abra, eu não tô enxergando. Ela tá com a câmera fechada. Ué, não está indo. Amor, venha ver aqui, é bom pro ronco. É Vem muito. aqui assistir. Chama que eu Ô, repito. Ozônio. Chama ela, Daniel, chama ele, Daniela, que eu repito o depoimento. Oi, boa noite. Ai, não vi que estava Boa aberto. noite. Ô, Isso é Daniela, ao tá vivo, tudo não te certo. A preocupe. intenção é essa A mesmo, é levar intenção É que informação. eu vi falando do ronco e meu marido ronca. não, é muito bom, é muito Ah, interessante. menina, Ozox restaura casamento. Tem muita gente que dorme casado e acorda solteiro, né? Porque o É, Sim. eu ronco falo pra dorme. ele que eu não consigo dormir mais, porque daí o que acontece? Eu me estresso, daí eu bato nele. Ah, Daí Eu não acaba que con- os dois não dormem, né? É. Exatamente. Nossa, eu não E o sabia que era bom roncar, pro ronco. o meu caso, né? O meu caso, o roncar, claro que incomoda, o barulho incomoda. Mas a crise de apneia, a pessoa que está ouvindo acha que a gente vai morrer de verdade, sabe? Que tu para de respirar e a pessoa que está do lado ali não dorme realmente, né? O susto é muito grande. A Cláudia não respondeu, mas eu vou chamar o Lucas, que também E teve, desculpa a pergunta, quanto claro, tempo mais ou menos, quanto tempo assim você usou assim para ter um resultado em questão do ronco? 2 dias. Capaz? No meu caso, só que assim, ó, Aham. isso varia muito de organismo Não, para sim, organismo. Como é eu verdade. estava num quadro acelerado de obesidade,
Nessa época, ano passado, eu estava com Aí 180 você conversa, pergunta. então, Ah, as minhas consequências, digamos, as minhas sequelas eram muito visíveis, sabe? Então, uhum. o meu resultado foi muito rápido. Eu já senti diferença na primeira noite. Inclusive, eu tenho uma prima minha que é cliente, que também eu não consegui o depoimento dela hoje, mas ela comprou o aparelho e no dia seguinte ela me mandou um áudio agradecendo porque fazia muitos anos que ela não dormia tão bem como Olha, na noite que ela dormiu com o aparelho. Assim, claro que não elimina todo o ronco, vai eliminando, né? Que nem essa minha prima, ela disse, ó, Daniele, 50% do ronco já eliminou na primeira noite. E daí, na uhum. sequência, como tu melhora a tua oxigenação, ele vai passando, né? Vai reduzindo. Ah, Rodrigo, o Sim. Thomas está aqui no chat. Ô, Thomas, vou abrir para você o microfone. Compartilha a sua experiência, por favor. Thomas, Como que eu vou fazer para escrever no pode chat? abrir. o meu tá chegando, que benção. Então, Eu tu Que sou grava bom, um Daniele. videozinho antes de Tô usar, Deixa eu ver aqui. ansiosa. grava o marido dormindo antes de usar e depois tu dá o Pode depoimento. deixar. Pode deixar. É, Por isso que é os Ox em família, gente. Às vezes, uma pessoa do casal pensando em se cuidar, mas cuida de todo mundo que está no ambiente. E às vezes Verdade. inclui aí um pet, vai todo mundo, né? Exatamente. Nós vamos compartilhar, mas assim, vamos compartilhar os depoimentos, depois a gente tira as dúvidas, tá, Creile? Isso aí. É, nós temos aqui o Thomas também estava compartilhando que melhorou o ronco no primeiro dia, mas não conseguimos abrir o microfone, né, Thomas? Mas já tem gente aqui É o da Soraya, também né? se ensinando. Não foi o Thomas que falou no chat. É, eu vi ali o iPhone de Não, Soraya. Arlene, é a Soraya É a Tomás. Soraya. Ah, tá. Soraya. Aham. Bom, tem uma pessoa com a mão levantada, mas parece que é uma dúvida, querida. Vamos Pode tirar a abaixar. mão? Pode falar. Eu tô muito falar. Fala, mãe. Como é que fala? Fala, mãe. Só falar que eu estou te Oi, ouvindo. tá me Ei, ouvindo? Ah, sim, sim. querida, você e sua filha. Ah, tá. Obrigada. É o seguinte, eu tô começando a conhecer a parte do ozônio, né? Da Ozox. E eu sou aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, e a pessoa que está me dando as explicações, ela não soube me dizer, pediu para eu entrar aqui hoje na live para perguntar. Eu preciso saber como que é, se tem já alguma informação sobre o tratamento para ansiedade, insônia e pânico. Tem, sim. Fala, Rodrigo. Tá. Assim, começando com a ansiedade, ele vai melhorar a oxigenação, automaticamente o aparelho já vai auxiliar. O ideal seria usar um óleo junto, como que eu falei antes lá, o Spa Slim, que ele tem tem o óleo essencial de lavanda, então ele vai potencializar esse efeito, né? A ansiedade ela acaba levando à insônia e ao pânico, né? Então a gente precisa tratar a primeira causa, que é a ansiedade. E ele vai auxiliar. Ele não vai resolver a questão da insônia. No meu caso, antes eu acordava, né, pela obesidade, acordava de madrugada, ia no banheiro e eu não conseguia mais dormir. Eu ficava acordado 1h30, às vezes 2 horas. Com o Ozox, eu acordo igual, né? Eu tenho sono interrompido, porém eu volto a dormir muito rápido. Eu vou no banheiro, volto, deito e durmo, coisa que antes não acontecia. E o óleo, o Spa-Slim, isso eu falo com conhecimento de causa, porque eu uso ele, a gente passa nos pulsos, né, para pegar a corrente sanguínea, no peito, para ficar inalando, respirando ele, e na nuca, porque a nuca é onde a gente tem as veias mais próximas, então ele ativa direto na corrente sanguínea. E ele baixa, inclusive, o taquicardia, que a ansiedade dá, né, que é aquela aceleração do coração. Quando tu faz esse procedimento com o Spa Slim, e eu normalmente ainda eu respiro, eu ponho as mãos no rosto e respiro, e ele reduz, né? Eu tenho um caso na família também, que hoje eu não consegui o depoimento dele, que é meu filho. Nós temos um filho de 22 anos que ele sofre de ansiedade, aquela ansiedade que logo depois vem o pânico e ele trava, ele começa a suar e começa a tremer.
e ele começou a usar o Spy Slim assim, ele não está evitando a crise, mas a consequência pós-crise, ele não tem mais. Então, quem é ansioso sabe quando tu vai entrar em crise, né? Tu começa a suar as mãos, tu começa a ter lapsos de memória e tal. Então, ele já usa, ele está usando 3 vezes por dia e ele está muito melhor, sabe? Então, com certeza vai auxiliar muito. Maravilha! Vamos em frente, Rodrigo. Vamos, Cláudia não é a Lucas. sua irmã, falou que gosta muito de você, mas a Cláudia que está aqui não é a sua irmã. Não é? E a Tá. gente tem outros O depoimentos Lucas. de Osóx em família aqui. Você quer chamar mais alguém? Sim, eu quero chamar o Lucas, porque o depoimento dele é bem legal também. E ele nunca deu, é um Ótimo! depoimento novo. Bem-vindo, Lucas. Boa noite a todos. Olá! Então, eu conheci o ozônio, né, através do Rodrigo, e também sofria muito de questão de ronco e apneia, né? Eu tinha uma certa resistência quanto ao uso do ozônio, e eu comecei a usar o ozônio se eu não me engano, numa sexta-feira, a primeira vez que eu usei o ozônio. E aí eu já dormi melhor, né? Você sabe que era bom para você. Menos problemas de acordar de noite, um sono tranquilo. E continuei usando no sábado. Opa, trancou. Fechou o Abre o microfone, microfone. Lucas. Isso Oi, aí. estão me ouvindo? Então, Isso. continua. Aham. Então, eu continuei usando o ozônio. Comecei na sexta, continuei usando o ozônio no sábado, né? Durante o dia e à noite de novo, pela segunda noite. E no domingo, eu acordei e aí eu fui tratar os bichos, né? Que a gente mora num sítio, fui tratar os bichos, tudo. Aí eu cheguei lá embaixo e vi um monte de lenha num canto, assim, atirado. E eu passei a manhã inteira serrando lenha para o fogão a lenha e rachando com machado, coisa que eu não fazia há 5 anos. Se não mais, assim, né? E aí eu fiquei trabalhando lá a manhã toda, até a hora do almoço, assim, e quando eu subi de volta, assim, tava todo mundo com os olhos desse tamanho, assim, não acreditando, tipo, como é que tu, né? Do nada, assim, tu à disposição e fazer, né? E foi o uso do ozônio, foi o uso de dormir bem, de não roncar, e foi bem impactante para mim depois que eu associei o uso do ozônio com o bem-estar que nos passa, né? Aí, que Que legal. maravilha! Eu quero, Maravilha! eu quero que tu comente um outro fato, Lucas, aproveitando o depoimento, que a Arlene falou no começo da live sobre a questão de ozônio ser repelente. Eu quero que tu compartilhe a tua experiência aí de Porto Alegre na questão dos mosquitos. Ah, sim, verdade, verdade. Eu tenho um aparelho aqui em casa, né? E aí eu saio para trabalhar e eu deixava o aparelho com o meu pai e a minha mãe usando durante o dia. E aqui em Porto Alegre a questão dos mosquitos é muito ruim, assim, porque a gente mora na zona sul de Porto Alegre, numa rua de pessoas mais idosas, e o pessoal ama planta, né? Ama. Então, assim, todos os vizinhos têm muitas plantas na volta, e isso, infelizmente, gera muito mosquito, porque o pessoal acaba não cuidando direito, né? Dos potinhos vazios, coisa assim. E o pai estava reclamando de muito mosquito no quarto de noite, muito mosquito, e aí acabou que um dia, em uma das lives, eu ouvi alguém falando da questão que o ozônio repele o mosquito, né? Acabei perdendo o aparelho para o meu pai, porque ele começou a usar o ozônio mesmo no quarto para repelir o mosquito, tirar o mosquito do quarto, né? Que eles vão embora, e ele começou a dormir melhor, consequentemente com o ozônio, né? E começou
ele teve outras melhoras, inclusive ele pegou uma infecção urinária muito forte no hospital, e a melhora dele assim foi pelo uso do ozônio também, dessa infecção. Então hoje a infecção ela está controlada, né? Ainda ele tem a infecção, mas controlada. E uma outra coisa que ele mudou bastante depois que ele começou a usar o ozônio por causa do mosquito é que ele, assim que ele chegava na hora de deitar, que ele chegava no quarto, que ele se deitava na cama, ele dava uma crise de nervos, assim, de pânico de deitar na cama. E aí começava a sentir falta de ar, e não conseguia dormir. Teve muitas noites que eu tive que ficar com ele, assim, auxiliando, né? Meu pai tem 86 anos, auxiliando ele durante a noite, porque ele não consegue dormir, aí ele fica sentado na cama, e aí a gente tem medo que ele caia, né? E depois que ele começou a usar o ozônio por causa do mosquito, nunca mais ele teve esses momentos de pânico na hora de dormir, assim. Ele quando chega no quarto, o ozônio já está ligado, ele entra no quarto, tudo, troca a roupa, põe pijama, faz o ritual todo, e aí ele deita e tem tido uma noite bem tranquila. Bacana. Muito bacana. Obrigado pelo depoimento. Não só, então, já complementando mais um caso, então, assim, bem rapidinho. Eu tenho a herpes zoster, né, que dá aquelas, eu nunca sei se é da cachumba, eu acho que é da cachumba, o vírus da cachumba aquele. E eu estava tendo crises da herpes zoster, acho que a cada 20 dias, 30 dias, assim, crises fortes, assim. E eu acho que já estamos há uns 9 meses utilizando o ozônio e acabou que não tô tendo mais crises, assim. Não vou dizer que é coincidência, porque não é, né? Mas assim, as minhas crises dessa herpes zoster reduziu assim 80%. Que maravilha. Muito Que bom. maravilha. Muito bom. Obrigado. Alene, tu tem alguém para chamar? Claro que eu tenho, nós temos aqui famílias Ozox, gente, Ótimo. porque é um benefício compartilhado, quer queira, quer não. Porque se você ligou um aparelho dentro de casa, todo mundo coloca o benefício para dentro, né? E nós temos aqui a Lu Máximo, que já está acompanhada, já está vendo aqui, Lu. Você já está dando para ver seu companheiro aí do lado. É com você, Lu. Estou mantendo ele aqui, que ele está falando que o depoimento dele é muito bobo, que não vai crescer nada. Eu falei, você está enganado. Tá, Que é Lu, só um instantinho, peraí. Tá, a sua câmera está cortando, só está aparecendo. Eu quero ver vocês dois bem enquadradinhos, porque isso aqui vai virar. bem juntinho. Ai, que lindo! Muito prazer. Como que seu marido chama, Lu? Fala, Boa como é que noite. você chama? É Arley. Arley. Bem-vindo, Arley. Então, gente, Vamos nós fechar o estamos microfone. Quem tiver com o microfone aberto aí, pessoal. É com você, Lu. Então, nós estamos aqui essa noite porque em fevereiro a doutora Lília, numa consulta online que o Arley fez, porque ele está tratando uma inflamação no corpo, com vários índices altos de ácido úrico, ferritina, várias coisas. Então, a doutora Lília fez, né, toda uma anamnese, fez muitos exames e receitou várias coisas e falou com ele, olha, ela não está ficando aqui, ó. Você precisa de complementar isso com a ozonioterapia. E nos falou do Ozox e a gente logo adquiriu o aparelho. Então, a gente está usando desde 24 de fevereiro e usando todas as noites, né, como ela recomendou aí, dentro do nosso quarto aqui. Então, a primeira melhora, eu já mostrei aqui num domingão desses, foi a minha cachorrinha, que curou a dermatite atópica dela, que eu já vinha
tratando mais de 6 meses. Então, só dela dormir no quarto com a gente esse tempo e usar o óleo, o Spa Regenera, por 2 dias, ela praticamente 99% da dermatite dela acabou. No caso dele, como ele teve um diagnóstico de bradicinesia, né, do lado esquerdo, essa inflamação, que a gente não sabe se é COVID, se é um parkinsonismo, porque não foi fechado um diagnóstico, ele ficou com vamos falar assim, um delay no lado esquerdo dele. Aí, tem o quê? 4 dias ele falou comigo assim, olha, é engraçado, eu não estava conseguindo passar o cotonete no ouvido com o lado esquerdo, porque o movimento fino dele não estava acontecendo. E ele falou comigo, agora eu já estou conseguindo pegar com a mão esquerda e passar. Cotonete ao vivo, ó, não é recomendado não, mas a gente pode coçar o ouvido de vez em quando, ó. Ele tinha que fazer com o lado direito, porque o lado esquerdo dele estava Muito lerdo. muito lerdo. Arley, isso aí até para fazer barba devia incomodar bastante, né, no dia a dia. Não chega a tanto a falta de força. Bradicinesia é uma coordenação fina que perde um pouco, sabe? Então, realmente é uma dificuldade para esse movimento com a mão esquerda, ele é mais lento um pouco. É uma perda de coordenação. E eu uso CPAP para dormir, né? Porque eu tinha muita apneia. Então, de vez em quando, eu estou até roubando, não voltei a fazer exame, não. Mas tem dia que eu esqueço de ligar o CPAP e realmente o ronco, né, Lu? 99%. 99% do ronco saiu e a gente acorda muito descansado, né, gente? Você dorme mais, se você não botar despertador, você sai da cama 8h30, 9 horas. E não acontecia, tinha muitos anos isso. E no meu caso, eu não tinha, assim, vamos falar, o meu maior problema era sono, assim, por causa de menopausa, levantava para ir no banheiro, depois para dormir, era aquele problema. Então, assim, hoje, se eu levanto, eu volto com muita facilidade e durmo na mesma hora. Acabou esse problema. Mas a maioria das noites eu nem estou acordando mais. E outra coisa que é até um alerta para mim é o seguinte: como ele melhora muito, eu já tinha um condicionamento físico bom, porque toda a vida pratiquei muito esporte. Mas, gente, é incrível. Eu jogo beach tênis hoje. Você vai para a quadra de beach tênis, eu esqueço. Quando eu vejo, eu já joguei 6 horas de beach tênis. Ô, Entendeu? doido. Porque você não cansa. E depois tem os olhos aí, estava até comentando aqui, o spa corpo, o spa esporte, ele elimina qualquer contratura que você tiver. Então, assim, só alegria aqui. E como tudo que é bom para a gente gosta de compartilhar, né? A gente está meio apaixonado aqui e contando para todo mundo, porque só vivendo essa experiência para saber como que é. Muito bom. Eu recomendo, foi igual aquele cara da televisão. Só recomendo. Que Ô, maravilha. Ju, ô, Lu, tem mais alguém da família fazendo uso do Ozox? Então, meu filho, ele, muito cético, o dia que chegou aqui em casa, ele não deu nem bola. Aí, agora, depois que ele curou o episódio dele ele teve uma virose intestinal aqui, que na mesma hora que ele chegou em casa com essa virose da faculdade, ele dormiu à tarde com o Ozox e assim, não teve mais nada, e ele ficou impressionado. Agora, toda noite, ele fala assim, mãe, que dia que o meu aparelho vai chegar? Eu quero dormir com o Ozox. Que bacana, Lu. Bem assim. Maravilhoso. Lu Máximo, direto de Belo Horizonte, mas eu sei que na família dela, que outro dia nós tivemos no evento, tinha uma carreira de gente sentada participando, né? E isso dá uma alegria muito grande. Ô, Arlen, seu depoimento não é bobinho, não, meu filho. Você tem uma coleção de depoimentos aí. Essa história da apneia, de já deixar o CPAP de lado, eu garanto para você que está assim de gente querendo fazer o mesmo, tá? Mas eles ainda não sabem que o Ozox existe, então a gente tem que contar. Não é isso? Exatamente. É. Eu estou vendo aqui na sala uma outra pessoa que eu sei que ela tem resultado em família,
porque ela já compartilhou aqui para a gente, mas tem muita gente que ainda não conhece. Então, eu vou pedir para a Julimar, que já está aí bonita na tela, abrir o microfone, Julimar, e contar o seu. Ô, Murilo, fica aí, sua história de Osório. Quem falou que eu estou bonita na tela? Nossa, você tá lindo vocês dois aí. Pode contar, Nós Julimar. estamos de baixa temporal. É verdade. É, Um tá negócio chovendo. terrível, tá? Terrível. É, tá muito sério. É chuva no litoral, tem disso, né? Mas quem mandou ter o privilégio de morar na beira da praia? Pois é, mas tá demais da conta, meu Jesus. Bom, eu acho que o meu depoimento eu já dei várias vezes, né? Mas, Ju, Mas tem muita gente que nunca viu. para quem não conhece, em 2012 eu fiz uma cirurgia no joelho esquerdo e coloquei uma prótese total. Daí para frente eu não dobrava o joelho, não conseguia, vivia com a perna esticada e para resolver andar, fazer alguma coisa, eu tinha que ir de bengala. E eu não saía mais de casa. Murilo é que fazia tudo assim, que comprava. Eu faço trabalhos manuais, pinto seda. Então, isso foi muito bom para a minha cabeça, porque, como eu fiquei muito enclausurada, eu digo sempre que eu não tive uma depressão porque Deus não quis. Mas fiquei nesse tempo todo andando de bengala, ia a médico, ia fazer alguma coisa na rua, sempre de carro, saltava com dificuldade, e a gente vivia muito isolado. Quando foi em 2017, eu ainda tive que colocar uma prótese, não, ai meu Deus do céu, um marca-passo que me deixou assim muito assustada, com medo e tal, mas depois passou. Agora, a artrose começou a me dar muita dor no corpo. Tive dores terríveis. E em Belo Horizonte, há coisa de uns 2 anos, eu levei um tombo na casa da minha filha, arrebentei 2 tendões, começou esse problema também no braço. Eu já tinha feito tudo para passar essas dores. Todas as hidroterapia, hidroterapia, reflexologia, massagem, tudo que podia, essas injeções. Cheguei a fazer também numa clínica ozonoterapia, fiz injeções de Sinvisc nos joelhos, melhorava um pouco a dor, daí a pouco voltava tudo. Quando foi, a Arlene me trouxe o aparelho, eu comecei a usar. Em 13 dias, eu larguei a bengala e passei a ficar sem dor nenhuma no corpo. Isso daí me trouxe uma alegria muito grande, porque hoje eu estou conhecendo Guarapari, estou saindo, estou me socializando mais, entendeu? E foi uma coisa assim, vitória na minha vida, estou vivendo, graças a Deus, a coisa está fluindo. Viu? De vez em quando tem piso errado, porque eu fiquei muito tempo assim, sem caminhar, sem andar, às vezes fico errado, e a musculatura da perna dói, eu vou para debaixo do ozônio e a coisa melhora. Então, foi isso que aconteceu na minha vida. Julimar, você esperava que trouxesse benefício para o Murilo também? Não, o Murilo, ele Hein, roncava Murilo? muito, né? Murilo, aqui. Ó, a gente está aqui cuidando de uma água que está escorrendo tudo, aqui está feito uma cachoeira nas janelas. Está entrando água aqui. Mas daí ele roncava muito. E, de repente, com o uso do ozônio, que a gente dorme com ele no quarto, ele acabou parando de roncar. Eu ficava muito aflita por causa da apneia, eu ficava olhando para ver se ele estava respirando, se já tinha morrido, como é que era. Ai, é uma agonia, viu? Eu sei que agora ele já está dormindo bem, a gente dorme muito bem, né? É um sono muito gostoso, já levanta com muita energia, é um negócio assim fabuloso, sabe? Estou Ô, encantada. Julimar, eu sei que você já compartilhou com mais pessoas. Ah, sim. E dentro da sua família,
além de você, Murilo, quantas pessoas Eu- mais já estão usando o Ozox? Olha, eu tenho um cunhado em Juiz de Fora que ele andava curvo, porque ele fez uma cirurgia de coluna e ele andava curvado. E tinha também a apneia, e hoje ele está andando sem bengala. E ontem uma sobrinha me ligou e falou: Tia, eu levei um susto que eu fui lá visitar o tio Rogério e a tia Lúcia, e o tio Rogério está empertigado. Eu falei: Mas que coisa boa. A Beth passou comigo, a Maria Beatriz, passou comigo uns dias e a gente realmente ficou muito pouco tempo, ela ficou muito pouco tempo no ozônio, mas ela depois pode dar o depoimento dela Tá também. aqui na sala. E ontem eu já enviei um para minha filha lá em Lisboa, em Washington, viu? Já despachei o ozônio para ela e para uma amiga dela também lá nos Estados Unidos. A Leonora, a minha enteada, que já está também, já recebeu o aparelho, já deve estar usando, eu ainda não conversei hoje com ela, que o aparelho acho que chegou na sexta-feira, mas ela já deve estar com algum depoimento também para dar, viu? Que maravilha. E a Beth está aqui, né, Beth? Pode abrir seu microfone, porque aqui é Ozox em família. A Julimar melhorou e contou, e a Beth viu. E o que que a Beth fez? Quis melhorar também, né, Beth? Com certeza, né? Eu já tinha tido uma experiência de ozonioterapia injetável, né? E quando eu vi aquele aparelho, ficou na minha mente, cutucando aqui, você tem que comprar esse aparelho, porque isso aí vai fazer bem. Na época eu estava sem grana e estava fazendo uma viagem, então o negócio, os cartões estavam zerados. E eu fui economizando até chegar o dia 14 de fevereiro, onde eu adquiri o aparelho. E dia 18 ele chegou aqui em casa e eu comecei a usar. Os 2 primeiros dias não notei diferença, mas gradativamente aquilo foi trazendo um benefício incrível, sabe? Eu tinha artrose, quer dizer, não vou dizer que tinha, porque ainda existe, né? Artrose no corpo inteiro, tenho prótese no joelho direito, no quadril esquerdo, tinha feito uma cirurgia de coluna lombar, hérnia de disco, né? Estava com uma dor incrível na cervical, pegando os ombros e braços, e as, a coluna na parte da cervical está toda assim agrupada, não tem mais aquela cartilagem entre uma e outra, grudou como se fosse uma placa. E eu não mexia mais a cabeça de dor, nem para cima, nem para o lado, nem para baixo, e aquilo toda vez parecia que era uma torcicolo, sabe? Aquela dor assim, queimando, e à noite a gente não conseguia dormir. A princípio eu achei que era posicionamento do travesseiro, mas pelo que o médico falou, não era nada disso. Ele indicou um bloqueio na cervical, mas eu já estava fazendo osteopatia, hidroterapia, acupuntura, uma série de procedimentos, e a osteopata falou que ela não aconselhava fazer o bloqueio na cervical. Em outra parte do corpo, poderia fazer tranquilamente, mas na cervical poderia acontecer um problema qualquer do líquido ir para a medula e a gente ficar com os braços bobos. E ela estava fazendo tratamento de, acho que 2 ou 3 pacientes que aconteceram esse problema. Então, eu desisti daquilo, parei de tomar a pergabalina, que o médico tinha me dado para das dores, né? E parei depois que eu comecei a usar o ozônio, por minha conta.
Eu só sei que as dores foram parando, parando, cada dia melhorando. Eu não subia a escada da minha casa, eu não tinha força nas pernas e a dor era demais. Comprei uma cadeira elevatória para pôr na escada. Hoje eu subo tranquilamente as escadas, a cadeira está de enfeite pegando poeira. Se a menina não limpa, o negócio fica preto, né? E com isso, eu tenho assim sentido que cada dia a gente está mais disposta. Hoje eu estou saindo mais, porque a minha vida, boa parte dela, por mais de 20 anos, a gente tinha restaurante, eu tinha muito conhecido, mas não tinha amizade. O pessoal que eu conhecia no restaurante era bom dia, boa tarde, conversava muito, mas ali, fora dali, não conhecia. E a cidade que eu estou hoje, também, para mim, era uma cidade que eu conhecia o caminho que eu ia para o restaurante. E, eventualmente, um ou outro local. Não tinha tempo para conhecer a cidade. Agora, eu estou saindo, estou conhecendo, estou entrando em grupo de pessoas mais ou menos da minha idade, e então eu estou tendo outra vida, sabe? Não sou mais aquela mulher que ficava o tempo todo dentro de um quarto, em cima de uma cama, que era a única posição que eu tinha para ficar bem. E com isso, é aquela coisa, né? Acho que caiu do céu esse aparelho e veio fazer uma transformação na minha vida. E espero que esse meu depoimento venha ajudar outras pessoas, né? E é o que eu estou tentando fazer, levando esse depoimento e de outras pessoas também para os demais conhecidos e pessoas que estão me contactando. E Maravilhoso. a minha filha apareceu com uma tendinite no braço e eu passei o Spa Sport no braço dela, ela passou, né? Por uns 2 dias. No terceiro dia, ela já não estava sentindo mais nada. Até tirou o extensor que estava imantado, né? Uma coisa que ela estava usando no braço, que eu nem sei o que era. Tirou fora aquilo e hoje está bem. O filho da minha empregada aqui, ele trabalha num posto de gasolina e chegava em casa com muita dor, de tanto tempo ficar de pé lá atendendo no posto. E ela levou um óleo também Spa Sport. E ele passou nas pernas, acho que por 2 dias, e já não sente mais nada nas pernas. A mãe dela tem artrose nos punhos, também o Spa Sport, e as dores desapareceram. Então, a gente está vendo no dia a dia a melhora das pessoas, né? Ainda encontramos pessoas que acham que é conversa de vendedor, né? Mas só a gente sabe o que passou e o que está passando agora. É Que isso aí, lindo, gente. Beth. Que lindo. Só Arlene, uma pergunta. Fala, querida. eu esqueci de te dizer a respeito do Regenera. A gente, quando esteve lá em Angra, na casa da minha filha, apareceu um garotinho com um problema seríssimo no pé, uma ferida muito grande. E ele tinha se machucado numa bicicleta, já tinha procurado todos os recursos, já tinha mais de 20 dias que o menino estava com aquela ferida e nada melhorava. Em 2 dias, com a ação do Regenera, fechou a feridinha dele. Isto. A Outra gente coisa tem. interessante é como a gente está no mês do autismo. Tinha um garoto, tem um garoto, eu já te contei essa história, mas anteontem a gente teve notícia. Os pais estão assim satisfeitos com o resultado, porque ele está bem zen, bem tranquilo e respondendo assim ao comando dos pais, entendeu? Ele ontem nos jogou beijo, nos deu adeus que a mãe mandou, entendeu?
e está assim tranquilão, sabe? E eles estão muito maravilha. satisfeitos com a ação do ozônio no menino. Que Então, foi bacana. uma satisfação muito grande para a gente. É, as picadas de mosquito das minhas netas, picadinha de coisa que elas brincam muito, né, na areia, e vai na praia, mexe no sítio do avô, picadinha elas já pedem, mamãe, bota o remedinho da vovó, que é o Regenera, que eu deixei lá com a Carol, entendeu? Então, tem É feito. quem do recurso. É, é Bacana. isso aí. Bacana demais, né, Jolimar? Osóx em Muito bom. família. Osóx em família é só alegria. Perguntinha para Pois é. você, Beth. Você disse Como? que, como a cervical, as vértebras já estavam coladas, compactadas, você estava com dificuldade de movimentar o pescoço, de girar e tudo. Isso. Como é que está isso hoje? Falei do negócio dele. Olha, para Hum? cima, para baixo, para um lado, para o outro, não tem nada, nada, nada. Eu tenho que fazer outro exame, outro ultrassom para ver. Eu acredito que não vai desfazer aquela placa, né? Mas Ah, não está me impossibilitando de mexer com o pescoço você e não nada, mexia, sabe? Beth? Você ficava com o pescoço duro, assim, paralisada? Duro, não podia mexer Você que tinha que doía, virar, se sabe? você olhava para um lado e para o outro, você tinha que virar É, o corpo todo? para eu dirigir, às vezes chegava num cruzamento, para olhar para o lado esquerdo era uma dificuldade. Se eu não colocasse o carro numa posição que desse para ver o trânsito, ah, eu ficava ali parada até poder ver alguma coisa, dar uma brecha para poder andar, de tanta dor que eu sentia no pescoço. E isso apareceu assim, ficou mais ou menos comigo há um mês e pouco, sabe? Essa dor. Mas eu estava fazendo acupuntura e começou a ter uma melhora, sabe? E a Uhum. osteopata também me falou que a minha musculatura nas costas, nos braços, estavam todas rígidas e tudo inflamado. E com isso foi melhorando, mas não deu aquela melhora que o ozônio deu. A osteopata está fazendo um curso de doutorado e, com isso, ela parou um pouco de atender, não tem horário, sabe? E eu Uhum. parei de ir lá, só está marcado para maio agora. Mas eu acredito que não vai ser preciso nem voltar lá, porque eu não estou sentindo mais nada. E a outra fisioterapeuta que me atende em casa, vem, me faz massagem, ela falou que cada dia que ela assim faz a massagem do corpo, aqueles nódulos de inflamação, que ficam os caroços e que dói a beça na hora que se aperta, já diminuiu assim uns 70%. Sabe? E isso eu venho com esses nódulos há bastante tempo na musculatura. Então, eu Que estou me beleza. sentindo muito bem, sabe? Eu renovei. Que É beleza. isso Que aí. Gente, maravilha. e para encerrar, como todo mundo aqui deu uma palhinha dos olhos, né? Olhar na palhinha nada, todo mundo aqui está encantado com o resultado dos nossos óleos ozonizados, porque ele tem uma carga alta de ozônio, aqui junto com o óleo de girassol e o blend, né, de óleos essenciais. Nós temos uma especialista aqui na sala que está também encantada com esse resultado e é uma profissional da área de beleza, não é isso, Zete? É aqui mineira também, de Belo Horizonte. E a Suzete quer compartilhar. Abre o seu microfone, querida. A experiência dela e um pouco do conhecimento com relação aos óleos essenciais. Muito obrigada, Beth. Obrigada Então, pessoal, eu. gente, tá me ouvindo, Arlene? Muito bem, querida. Está linda na tela. Pode falar. Obrigada. Então, gente, boa noite. Eu estava aqui até, conversei mais cedo com o Rodrigo, né? E como ele também atua com as massagens, e a gente que trabalha fica cada dia mais encantado. Como eu trabalho na estética, a Lu tá até aí, né? Ô, Lu, o cabelo não ficou mais bonito, Lu? Com a dica que eu dei para você? A Lu começou a usar essa semana também o Spa Capilar, e como ela é Isso. atleta, eu falei para ela, Lu, usa. Como eu sou terapeuta, né? Na verdade, eu sou tricologista capilar,
Falei com a Lu que era para ela potencializar o óleo de Spar capilar ozonizado, né? Falei, Lu, vamos colocar aí um pouquinho de óleo essencial aí, porque o cabelo da Lu é um cabelo muito fino. E eu já vi, Lu, que o seu cabelo hoje está muito mais bonito. Você está sentindo isso também? Estou sentindo e agora eu quero ver ao vivo e a cores aqui. Ela falou que vai com o spa capilar e o trabalho dela engrossar o fio do cabelo. Vocês estão de prova aí, hein, gente? Olha, gente, olha a minha resposta. Legal demais, Lu. Tá Mas bom, então, tá super solto. Olha aqui o cabelo, como é que tá? eu te falei, você viu a diferença, querida? Vai por mim que vai longe. E ainda não estou dando o resto que eu estou falando que precisa. Mas nós vamos chegar lá, pode deixar. Então é isso. E aí, gente, o que que acontece? Na minha estética aqui, eu uso. Você lembra que naquele dia que você teve aqui no meu espaço, Lu, eu estava tratando o cabelo de uma cliente, eu te mandei o vídeo dela. E agora eu vou indicar para ela usar na casa dela só o Spar capilar. Porque nesse Spar capilar nosso, gente, ele é maravilhoso. Além dele ter lavanda, jojoba, óleo vegetal, né? Lógico, de girassol ozonizado, ele também tem o jojoba, que é um equilibrador do pH da pele. Ele tem titri malaleuca, que é maravilhoso, é um fungicida, um bactericida, que ele equilibra muito o pH do nossa pele, do couro cabeludo. Então, assim, os nossos spas são riquíssimos mesmo. Você viu aí, Rodrigo? Se você tinha só o Slim, mas dentro desses óleos tem tudo um equilíbrio energético neles, por causa dos óleos essenciais, que é impossível dele não resolver qualquer problema, ou corte, ou queimadura, quando a gente aplica. É claro, gente, que por alguma situação mais grave, igual um dos casos também, que eu até passei aí para o Rodrigo, que é uma escara que o meu irmão está vindo com ela há mais de 3 meses, e ele estava fazendo ozônio retal assim, toda semana, não, praticamente todos os dias. Eram 1 ou 2 dias na semana que ele não fazia, e a resposta não estava sendo tão positiva. E aí ele começou a usar o Ozox, né? O Ozox desde, sei lá, acho que foi dia 20 e poucos. Dia Foi? 17 de março. Isso, Rodrigão. Dia 17 de março aí, ó, o Rodrigo, eu passei isso aí hoje para o Rodrigo, ele começou a usar. Então, gente, olha lá em cima, aquela primeira lá, de cima para baixo, como que estava desvitalizado e como estava sem vida. Olha para vocês verem embaixo como é que é só ele usando o Spar Verão, que é para hidratar essa parte de fora, né, da pele, e usando o Regenera bem próximo aí dentro do local da escara. E você viu hoje, né, Rodrigo? Aquela foto que ele me mandou era até antes dele tomar banho. Olha só, gente, como que foi só fechando, fechando, fechando. Quantos dias que nós contamos, Rodrigo? 20, 19? Como é que foi? Olha isso aí. Foram 19 dias. 19 dias, gente. Olha que bênção. Então, assim, é maravilhoso mesmo. Os esparos, o Rodrigo trabalha, eu também estou trabalhando. Cada dia eu estou mais apaixonada na estética, no rosto, eu mesma. Então, eu falo por mim. A minha pele hoje é outra pele. Depois que eu comecei a usar o spa rosto, eu achei que mudou muito, mas foi muito mesmo. O meu cabelo, o que eu tenho para contar para vocês aqui, porque é aneladinho, cacheadinho, mas é um cabelo que ele nunca crescia. E eu comecei a usar, falei, gente, não é possível, porque eu já fazia tratamento com aromaterapia e os cremes, tudo natural, que eu sou bem vegana, eu gosto das coisas naturais. Aqui na estética eu trabalho, a minha estética é 100% natural, não gosto de nada que é sintético, isso é uma opção minha mesmo, que eu gosto de tudo natural. Mas, assim, foi surreal o aproveitamento que eu estou tendo em mim mesma e nos cabelos que eu estou cuidando aqui. Eram quedas, porque entra na menopausa, a disfunção hormonal é uma coisa bem acentuada e o cabelo é um dos lugares que mais, assim, acomete mesmo, com queda, ralificação aqui em cima do topo da cabeça.
e por aí em diante vai. E aí, assim, o que eu estou vendo cada vez mais, as indicações que eu tenho feito são sensacionais. Um outro depoimento aí, Rodrigo, que eu até esqueci de falar com você mais cedo, é de uma cliente minha de 84 anos, gente. Tem que ver que lindinha que ela é. O cabelo nascendo horrores, mas eu olhei um dia para a perna dela assim, ela estava com a calça meio levantada, e eu falei, ô Sônia, nós vamos precisar de usar um spar corpo ali. Essas pernas suas estão com muita variz e tudo, ela ainda não teve a condição de comprar o Ozox, né? O aparelho Ozox. Falei, enquanto você não compra, então você vai começar a usar isso aqui no seu corpo, inclusive nas suas pernas. Ela falou para mim, gente, essa semana, que ela está impressionada como que mudou a questão dela andar, que ela andava com a perna e ficava tudo assim, doendo, perna pesada, e que foi tão rápido. Isso que em 2 semanas que ela está usando, que ela olha e fala assim, mas como é que pode, gente? Como é que a Suzy pode ter arrumado um negócio desse que melhorasse tão rápido? Então, assim, aí olha só, outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu tinha um bigode chinês extremamente acentuado. Meu colo aqui em BH, gente, eu não sei se você sabe, mas quem mora aqui sabe, né, Lu? Um sol quente, mas muito quente. Eu moro em casa, então, através de um lado para o outro, como que rejuvenesceu? Estava tudo franzidinho depois do spa, que eu comecei a usar o spa rosto, gente, colo, rosto, pescoço. Para quem tem essa flacidez aqui, a gente faz como se fosse um copinho. Presta atenção na dica, você faz como se fosse um copinho aqui, pode falar com as suas clientes, não tem problema, você pega isso aqui fazendo uma massagem, ó, mas fazendo como se fosse um copinho que você não mexe na tireoide. E aí você vai ver os benefícios, tudo que isso aqui vai dar. E aqui a gente sempre vai usar aqui, ó. Então, nesse músculo facial, a gente vai pegar sentido da boca até a orelha, falou? E aqui a testa, a gente faz a mesma coisa. Então, assim, é muito legal. Os benefícios são, assim, rápidos. Eles aparecem muito rápidos mesmo. Sensacional. Que maravilha, Bom, Suzete. Suzete. Muito Ô, obrigado. gente, é outra coisa quando a pessoa fala assim com o coração, a voz sai potente, com confiança, né? Mas quem usa, confia. É assim que é, a verdade é essa, tá? Tem Então, jeito, né? É real. é, é usar e confiar. O Ozox, o resultado é surpreendente e quando a gente confia, a gente também convence. E aí não há quem resista. Quem resista de ficar sem usar. É assim que tem acontecido, não é mesmo? É Nós isso temos aí. aqui na sala, Rodrigo, Oi. um ilustre visitante que espantosamente está calado hoje. Deixa eu ver se ele está por aqui ainda. E é o Daniel, que já chegou do treinamento dele. Eu Daniel, acho meu que ele, filho, eu acho que ele fugiu. acho que ele deve estar cansado, né? Aham, já teve dando uma olhadinha aqui no grupo, mas não, eu já ia dar uma palhinha para ele poder falar também, falar com o pessoal que ele adora, né? Ele E só veio são conferir se os filhos estavam dando sequência ou não. tudo dando sequência, tudo dando certo. Tem alguns comentários no chat, dando as boas-vindas, né, para quem esteve aqui hoje com a gente, a Miraci, aqui de Goianésia. Bem-vinda, Miraci, convidada da Janete, a Irene, convidada da Lu. Olha, para crescer cabelo de um homem é o spa capilar, continua com ele. Aham. O Rodrigo, a Indiara falando, né, assim, quanto tempo por dia uma pessoa usa o Ozox para ter resultado? Esclarece isso para o pessoal. Claro, com certeza. A pergunta, a sugestão dela ali, na verdade, foi que seja falado nos próximos depoimentos quanto tempo usou para ter o resultado do depoimento. Mas é muito relativo, porque o resultado que eu tive, como eu falei no início da live, no meu caso de ronco e apneia, foi mais rápido porque o meu quadro de obesidade era mais acentuado. Então, cada corpo vai responder de acordo com a necessidade da oxigenação. Quanto mais debilitado o corpo tiver, mais rápido será percebido, né, esse efeito benéfico.
Quando é um corpo mais saudável, ele vai demorar um pouco mais a pessoa vai demorar um pouco mais para perceber essa resposta. Então, nós temos um caso de uma pessoa até que é da minha rede, a Silvana. Hoje ela não está na live, mas ela teve um caso de asma, que ela estava de manhã usando, ela trabalha com a Cláudia, com a minha irmã, de manhã ela não trabalha, ela usou a bombinha 3 vezes para asma. De tarde ela chegou a Cláudia tem uma loja, ela chegou na loja, estava com o Ozox ligado, e ela não precisou usar nenhuma vez a bombinha. Então, assim, foi no mesmo dia, foi instantâneo o que ela percebeu, porque aquele dia ela estava em crise na parte da manhã. E nós já temos o resultado da Arlene, que levou mais de 40 dias, né? Para 45 ou 60 Sim. dias, para ter sempre uma melhora. resposta, né? Então, é muito relativo a gente precisar quanto tempo cada um vai ter essa resposta. Mas eu gostei da dica, para a gente ressaltar com os próximos depoimentos, dizer quanto tempo de uso, que nem nós fizemos hoje agora nesse caso da Suzete, né? O irmão dela está usando o aparelho há 19 dias e já teve essa diferença na escala, né? Então, assim, a diferença da foto de quinta-feira passada para a foto de hoje é notável quanto já fechou, quanto reduziu ali a ferida. Não sei se ficou claro, mas eu acho que é isso, né? O importante é usar, gente. Use o máximo que puder. E sempre use para dormir. Sempre à noite é fundamental. E durante o dia, o máximo que puder. A regra é essa. Tá bom? Pessoal, hoje é domingo, são 21h31. Nosso domingão vai encerrar, mas o nosso negócio, nosso trabalho não para. E na terça-feira, às 20h30, nós temos um outro encontro. Então, se você se interessou, você que está como convidado, você que está assistindo esse vídeo, você fale com a pessoa que te convidou, sempre com a pessoa que te convidou, para que você possa ter acesso, adquirir o seu aparelho ou conversar com a gente a respeito da distribuição desse aparelho também. Nós convidamos você para nosso próximo domingão, no domingo que vem, esteja aqui com a gente para poder compartilhar essa boa notícia, porque ali fora tem um monte de gente que está precisando saber. E tudo que você viu aqui hoje, tudo que você ficou sabendo, vocês estão autorizados a compartilhar. Porque eu tenho certeza que tem muita gente com dorzinha nos dedos, igual a mãe do Rodrigo, tem pessoas que estão precisando de dormir melhor, largar a insônia, melhorar a respiração, e nós temos a solução, não é mesmo, Rodrigo? É isso aí. Então, boa noite a todos, muito obrigada a todos que contribuíram aqui, entregando a sua história, a sua experiência pessoal, isso conta muito. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo domingão, domingo que vem. Tchau, tchau. Forte abraço, boa semana a todos. Obrigada.